Pedro Augusto Fernandes Oliveira. Pedro, você fez uma pergunta no chat que eu já respondi no Carlos Ribas Responde da semana passada, se Lutero era agnóstico ou não. Você fez a pergunta e não ouviu a resposta, rapaz. Então tomara que você esteja ouvindo a resposta agora. Se você me perguntar essa mesma pergunta na próxima live, aí eu não respondo mais nenhuma pergunta. Aí você bota um bloco no nome dele. Tem gente que faz a pergunta e... Às vezes vai tomar café. Vai voar. Quer participar? Eu fico feliz que você participe, mas eu quero que você ouça a resposta. Então a pergunta do Lutero tá na live da semana passada, procura lá que você vai achar. Pedro Augusto Fernandes Oliveira. Paz, pastor, qual a diferença da Eucaristia para a Santa Ceia? Pergunta excelente, porque a Eucaristia, ela é como se fosse... a Santa Ceia é como se fosse a Eucaristia dos evangélicos, né? A Eucaristia de crente é a Santa Ceia. Ambas têm a mesma fundamentação. Ambas celebram o corpo e o sangue de Jesus. A Eucaristia católica, até recente, até o século XVI, recente, né? Sei lá, 5 séculos, mas ela era também ministrada com o pão e o vinho, né? Naquela época, o vinho ou um suco de uva mais fraco. E depois, lá no século XVI, no período da Contra-Reforma, depois das 95 teses de Martim Lutero, das Institutas e toda aquela briga que teve, aí foi feito o Concílio de Trento e na Contra-Reforma foi decidido então que a Eucaristia seria dada ao povo apenas o pão, que é a hóstia, e aos sacerdotes eles participariam com o vinho, tá? Bom, enfim, mas a ideia é a mesma, é a celebração do corpo e do sangue. Qual que é a diferença da Eucaristia para a Santa Ceia? A diferença é o simbolismo. Nós evangélicos, nós não acreditamos na transubstanciação. Nós cremos na assubstanciação. Então vamos lá. O que é assubstanciação? Esse A é negação. A gente não acredita que o pão vira carne, quando a gente come, e que o vinho, né, o nosso caso é suco de uva, vira sangue. Nós não acreditamos nisso. Nós cremos que é um simbolismo sagrado que nós fazemos em memória de Cristo até que ele venha. Já no catolicismo, eles creem na transubstanciação, ou seja, que o pão, a hóstia, vira carne. E que o vinho que o padre bebe, no caso lá é vinho mesmo, vira sangue, tá? Então a gente não crê nisso, tá bom? A Igreja Católica, ela não tem a Bíblia como única fonte de regra, tá bom? Para a Igreja Católica, a Bíblia é apenas um pedaço da história, da regra de fé, porque foi dito que se tudo que Jesus ensinou e falou fossem escritos em livros, não caberiam na face da terra. Isso está na Bíblia. Então eles acreditam muito na tradição oral da Igreja. Então a Bíblia Sagrada é uma parte do ensino e outra parte é o que não está na Bíblia. E a gente não acredita nisso. Inclusive foi o que Lutero não acreditou. Por isso que houve o rompimento ciso lá em 31 de outubro de 1517, com o início da Reforma Protestante, tá bom? Super. Ricardo Zambon tá sempre por aqui, parceiraço do canal. Boa noite, Pastor Carlo. Falando em Santa Ceia, uma pessoa que bebe ou fuma pode tomar a Santa Ceia? Não, Ricardo. Não deve tomar a Santa Ceia. E não só pelo fato da bebida ou do cigarro, pelo fato de estar em pecado. Imagine que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Claro, obviamente, não é a estrutura orgânica do corpo, tá? Porque senão você vai começar a comparar corpos com corpos, né? Ah, a pessoa é amputada, a pessoa é paralítico, a pessoa tem uma deficiência física e o outro é perfeito. Como é que Deus deixou esse templo perfeito, esse templo imperfeito? Não é isso, tá? Então, quando a gente lê na Bíblia que o corpo é o templo do Espírito Santo, nós estamos falando sobre uma estrutura tricotômica, que é o espírito, a alma e o corpo, que a gente encontra Paulo falando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que nós devemos manter nosso espírito, alma e corpo íntegros. O que é íntegro? Que não falta nenhum pedaço. E irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Que não tem nenhuma atitude digna de ser repreendida. Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós temos alguma atitude digna de ser repreendida ou algo que tira a nossa integridade, nós estamos em débito, em falta, em falha com Deus. Por isso aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que se prostitui, aquele que adultera, aquele que rouba, aquele que mente, porque é uma falha de caráter, e tantos pecados que nós cometemos, ele tem que examinar-se
antes de tomar a ceia. Eu já ouvi alguns pastores fazendo um erro, fazendo uma leitura errada desse texto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e ceie. Não significa examine-se o homem e eu falo, ah, tá, eu fumo, eu bebo, eu adultero, eu sou prostituto e eu defraudo as pessoas. Tá, já me examinei, então eu posso tomar a ceia. Não. Quando eu examino a mim mesmo, e o autoconhecimento é o sucesso do cristão, porque quando você se autoconhece, você sabe as barreiras que você pode levantar e você sabe até onde você pode passar, né, as fronteiras da sua capacidade cristã. Se eu me examino naquele momento da ceia e eu percebo que eu estou em falta com Deus, aquele é o momento que eu não vou tomar ceia. Aquele é o momento que eu preciso me acertar. É tão sério isso que você vê sobre a oferta. Cristo ensinou que se você vai levar uma oferta ao altar e tem algo contra o teu irmão, não oferte, deixa lá na frente do altar, volta lá, se acerta com o teu irmão, depois você volta e entrega a oferta. Se para a oferta tem essa rigidez, imagina para a Santa Ceia. Santa Ceia é muito sério. Tem muita gente em pecado tomando Santa Ceia achando que vai ser cura para a vida dele. Minha pergunta é, a pessoa que está em pecado e está tomando a Santa Ceia 1, 2, 3, 10 anos, não parou de pecar? A Santa Ceia não está surtindo efeito nenhum. Tem casos e tem casos. De repente a pessoa lá era um pecador, aí um dia o pastor, por um ato de amor, deu a Santa Ceia para ele e ele foi 100% transformado. Amém. Mas isso não é regra e isso não é liturgia. Isso é uma experiência de alguém, tá bom? Se você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, por favor. Clique no joinha e ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Se inscreva e eu te encontro por aí aqui no YouTube.